Então vamos continuar com a leitura do livro As Leis da Natureza Humana. Estamos no capítulo 4, determinar a força de caráter das pessoas, a lei do comportamento compulsivo. Vamos para a segunda parte, mas antes disso, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e também se inscrever no nosso canal. E, se possível, aperte no sininho para você receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo no nosso canal do YouTube. Vamos então continuar com a leitura do livro As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene. Então a gente parou exatamente neste ponto que nós vamos reiniciar agora, que é tipos tóxicos. Embora o caráter de cada pessoa seja tão único quanto uma impressão digital, podemos notar ao longo da história certos tipos que continuam recorrentes e que podem ser particularmente perniciosos ao lidar com eles. O contrário dos personagens, obviamente, malignos ou manipuladores que você encontra por aí, esses tipos são mais complicados. Eles, muitas vezes, atraem você com uma aparência que apresenta suas fraquezas como algo positivo. Somente com o tempo você vê a natureza tóxica sobre a sua aparência, muitas vezes quando é tarde demais. Sua melhor defesa é estar armado com o conhecimento desses tipos, para notar os sinais anteriormente e para não se envolver ou para desligar-se o mais rápido possível. Um desses tipos é o hiperfeccionista. Ele nem é perfeccionista, ele é hiperperfeccionista. Você é atraído para o círculo pelo quão difícil eles trabalham, como eles são dedicados a fazer o melhor de tudo e que se esforçam ao máximo para produzir o que deve ser produzido. Eles colocam em más horas tudo o que deve ser empregado. Sim, eles podem explodir e gritar com as pessoas abaixo delas por não fazerem o trabalho direito, mas isso é porque elas querem manter os padrões mais elevados e isso deve ser uma coisa boa. Mas se você tem a infelicidade de concordar em trabalhar com um tipo desse, você vai lentamente descobrir a realidade. Eles não podem delegar tarefas. Eles têm que supervisionar tudo. É menos sobre altos padrões e dedicação ao grupo do que sobre poder e controle. Essas pessoas geralmente têm problemas de dependências decorrentes de suas estruturas familiares, semelhante ao Howard Hugnes, que a gente viu no capítulo, no decorrer desse capítulo, né? No vídeo anterior. Qualquer sentimento que eles possam ter que dependam de algo, abre feridas antigas e geram ansiedades. Eles não podem confiar em ninguém. Uma vez que as costas estão viradas, eles imaginam o mundo todo relaxado. Sua necessidade compulsiva de microgerenciar leva-os a sentirem-se ressentidos e secretamente resistentes, o que é precisamente o que eles mais temem. Você vai notar que este grupo, o chumbo, não é bem organizado, já que tudo deve fluir entre eles. Isso leva ao caos e lutas políticas internas, como os cortesões lutam para se aproximar do rei, para controlar tudo. Os hiperperfeccionistas muitas vezes têm problemas de saúde, pois trabalham até o osso. Eles gostam de culpar os outros por tudo que dá errado. Ninguém está trabalhando duro o suficiente, nunca está bom. Ele tem padrões de sucesso iniciais seguidos de burnouts e falhas espetaculares. É melhor reconhecer esse tipo antes de ficar enredado em qualquer nível. Eles não podem ficar satisfeitos com qualquer coisa que você faça e você vai ter que mastigar muito lentamente para gerenciar a ansiedade, a agressividade e o desejo de controlar desse tipo. The Relentless Rebel
À primeira vista, essas pessoas podem parecer bastante emocionantes. Elas odeiam autoridades e amam o oprimido. Quase todos nós somos secretamente atraídos por tal atitude. Apela para o adolescente dentro de nós, o desejo de esnobar o nariz para o professor. Eles não reconhecem regras ou precedentes. As convenções a seguir são para aqueles que são fracos e indigestos. Esses tipos geralmente têm um senso de humor que eles podem ligar a você, mas isso faz parte da sua autenticidade, sua necessidade de se esvaziar ou mesmo daquilo que você pensa. Mas se você se der a associar com esse tipo de pessoa, você verá que é algo que eles não podem controlar. É uma compulsão sentir-se superior, não alguma qualidade moral mais alta. Em sua infância, um pai ou figura paterna provavelmente se decepcionou com eles. Eles vieram a desconfiar e odiar todos aqueles que estão no poder. No final, eles não podem aceitar críticas dos outros porque isso cheira a autoridade. Eles nunca podem ser informados sobre o que faz ou sobre o que fazer. Tudo deve ser ligado aos seus termos. Se você atravessá-los de alguma forma, você será pintado como opressor e ser o peso do seu humor vicioso. Eles ganham atenção com esta pose rebelde e logo se viciar-se-ão na atenção. No fim, é tudo sobre poder. Ninguém deve estar acima deles e quem ousa pagar o preço? Olhe para a história passada deles. Eles tendem a dividir com as pessoas em condições muito ruins, agravadas por insultos. Faz não ser atraído pelo hipismo de sua pose rebelde. Esses tipos são eternamente trancados na adolescência e tentam trabalhar com eles. Vai provar algo não muito produtivo quanto prender chifres com um adolescente mal-humorado. O personalizador, outro tipo. Essas pessoas parecem tão sensíveis e pensativas, qualidade rara e agradável. Elas podem parecer um pouco tristes, mas pessoas sensíveis podem tê-lo duro na vida. Você é frequentemente atraído por elas e quer ajudar. Além disso, elas podem parecer bastante inteligentes, atenciosas e boas para trabalhar. O que você percebe mais tarde é que a sensibilidade realmente só vai em uma direção, para dentro. Eles são propensos a levar tudo o que as pessoas dizem ou fazem como pessoal. Eles tendem a chocar sobre as coisas por dias, muito tempo depois de ter esquecido alguns inócuos comentários que eles tomaram pessoalmente. Quando crianças, elas tinham a sensação de que nunca receberam o suficiente dos seus pais. Amor, atenção, posses materiais. À medida que envelhecem, tudo tende a levá-los do que não conseguiram. Eles passam pela vida se ressentindo e isso querendo que os outros lhe dessem alguma coisa sem precisar que perguntassem. Eles estão sempre constantemente em guarda. Você está prestando atenção neles? Você os respeita? Você está dando o que eles pagaram? Ser um pouco irritado e melindroso, eles inevitavelmente empurram as pessoas para longe, o que os torna ainda mais sensíveis. Em algum momento, eles começam a dar uma olhada na decepção perpétua. Você verá em sua vida um padrão de muitos desentendimentos com essas pessoas, mas eles sempre se verão como uma parte prejudicada. Jamais, inadvertidamente, insultar esse tipo. Eles têm uma longa memória e pode passar anos voltando-se contra você. Se você puder reconhecer esse tipo cedo o suficiente, é melhor evitá-los, pois eles inevitavelmente farão você se sentir culpado por alguma coisa. O drama magnet. Eles são atraídos com o seu emocionante poder de estar presente. Eles têm um poder de presença muito forte. Eles têm energia e histórias incomuns para contar. Suas características são animadoras e podem ser bem espirituosos. Eles são divertidos de estar por perto até o drama ficar feio. Quando crianças, eles aprenderam que a única maneira para obter amor e atenção que realmente durou foi para enredar seus pais em seus problemas e mais problemas
que tinham que ser grandes o suficientes para envolver os pais emocionalmente ao longo do tempo. Isso se tornou um hábito e o seu modo de se sentir vivo e desejado. A maioria das pessoas evita qualquer tipo de confronto, mas eles parecem viver para isso. Como você os conhece melhor, você ouve suas histórias de brigas e batalhas na sua vida, mas eles conseguem sempre se posicionar como vítima. Você deve perceber que a maior necessidade deles é colocar os ganchos em você por qualquer meio possível. Eles vão envolver você em seu drama para o ponto que você vai se sentir culpado por se desencaixar. É melhor reconhecer logo esse tipo antes de se tornar enredado e arrastado para baixo. Examine seu passado em busca de evidências do padrão e corra para as colinas se você suspeitar que está lidando com tal tipo. O The Big Talker. Você está impressionado com suas ideias? Esse é um outro tipo, tá? O Big Talker. Você está impressionado com suas ideias, os projetos que eles estão pensando, eles precisam de ajuda, eles precisam de apoiadores e você os vê como simpáticos, mas recuam no momento e examinam seus registros por sinais de realizações passadas ou qualquer coisa tangível. Você deve saber lidar com um tipo que não é abertamente perigoso, mas que pode provar de forma enlouquecedora e desprezível a respeito disso. E entenda que essas pessoas são ambivalentes. Por um lado, elas estão secretamente com medo do esforço e da responsabilidade que vai traduzir suas ideias em ação. Do outro lado, elas anseiam por atenção e poder. Os dois lados vão para a guerra dentro deles, mas a parte ansiosa inevitavelmente vence e eles escorregam embora no último momento. Eles vêm com razão para obter fora disso depois de ter comprometido-se com eles. Eles mesmos nunca terminam com qualquer coisa. No final, eles tendem a culpar os outros por não perceberem suas visões, sociedade, forças antagônicas, nebulosas ou má sorte. Ou eles tentam encontrar um otário que vai fazer todo o trabalho duro em trazer sua vida uma ideia vaga. Mas quem vai levar a culpa se der tudo errado? Muitas vezes essas pessoas tinham pais que eram inconsistentes sobre eles, de repente, para o menor delito. Consequentemente, seu objetivo de vida é para evitar situações em que eles podem se abrir para crítica e julgamento. Eles lidam com isso aprendendo a falar bem, impressionando as pessoas com histórias, mas fugindo quando chamado para a conta, sempre com uma desculpa. Olhe atentamente para o passado, procure sinais e observe esse tipo de pessoa e, se possível, fique distante, se divirta com as histórias deles, mas fique distante. Agora, o T-sexualizer. Eles aparecem carregados de energia sexual de uma forma que é refrescantemente não reprimido. Eles tendem a misturar trabalho com prazer, para borrar os limites habituais para quando é apropriado usar essa energia. E você pode imaginar que isso é saudável e natural, mas na verdade é compulsivo e vem de um lugar escuro. Nos primeiros anos, essas pessoas provavelmente sofreram abuso sexual de alguma forma. Isso pode ter sido diretamente físico ou algo mais psicológico, que o pai expressou através de olhares ou toques muito sutis, mas inadequado. O padrão é profundamente definido por dentro e não pode ser controlado. Eles tendem a ver todo o relacionamento como potencialmente sexual. O sexo se torna um meio de autovalidação e quando são jovens, esses tipos podem levar uma vida excitante e promíscua, pois eles tendem a encontrar pessoas para cair sobre o seu feitiço. Mas à medida que envelhecem, quaisquer longos períodos sem essa validação, pode levar à depressão e ao suicídio, para que eles se tornem mais desesperados ainda. Se eles ocupam posições de liderança, eles usarão esse poder para conseguir o que querem. Tudo sobre o pretexto de ser natural e não reprimido. Quanto mais velhos eles ficam, mais patéticos e assustadores se tornam. Você pode ajudar a salvá-los de sua compulsão,
Somente salve-se do enredamento com eles em qualquer nível. Ou melhor dizendo, você não pode ajudar ou se salvar dessa compulsão. Fuja deles como o diabo da cruz. O príncipe ou a princesa mimada. Eles vão atraí-los com o seu régio ar. Eles são calmos e sempre imbuídos de um sentimento de superioridade. É agradável conhecer pessoas que parecem confiantes e destinados a usar uma coroa. Lentamente você pode encontrar-se fazendo favores para eles, trabalhando muito duro sem pagamento e sem realmente entender como ou porquê. De alguma forma, eles expressam a necessidade de serem atendidos e eles são mestres em conseguir que os outros o mimam. Na infância, seus pais entregaram a eles em seu menor capricho e os protegeram de qualquer tipo de intrusão dura no seu mundo exterior. Tem também algumas crianças que incitam esse comportamento em seus pais, agindo especialmente desamparado. Seja qual for a causa com adultos, seu maior desejo é replicar esse mimo precoce. Permanece o paraíso perdido deles ou delas. Você vai notar muitas vezes que quando eles não conseguem o que querem, eles exibem um comportamento parecido com um bebê, fazendo beicinho ou até mesmo birras. Este é certamente o padrão para todos os relacionamentos íntimos e a menos que você tenha uma profunda necessidade de cuidar de outras pessoas, relacionamento enlouquecedor, sempre em seus termos. Eles estão equipados para lidar com aspectos duros da vida adulta e manipular uma pessoa para o papel de mimos ou recorrer a beber drogas para acalmar a si mesmos. Se você se sentir culpado por não ajudá-los, isso significa que você é engaixado e deve procurar cuidar-se de si mesmo. Outro tipo, the pleaser. Você nunca conheceu alguém tão gentil e atencioso. Você quase não pode acreditar o quão complacente e encantador eles são. Então, lentamente você começa a ter algumas dúvidas, mas nada que você possa colocar dedo neles. Talvez eles não apareçam como prometido ou não façam um trabalho bem. É sutil, mas isso vai, no entanto, mas parece eles que possam estar sabotando a si ou a você ou falando pelas suas costas. Esses tipos são cortesãos consumados e eles desenvolveram sua gentileza não fora de uma afeição genuína por seus companheiros humanos, mas como uma defesa, um mecanismo de defesa. Talvez eles tivessem pais severos e punitivos que escrutinou cada ação deles. Sorrindo em uma frente diferente era essa maneira de desviar qualquer forma de hostilidade e torna-se um padrão para eles em suas vidas. Eles provavelmente também recorreram a mentir para os seus pais e eles são mentirosos geralmente praticados, e são especializados nisso, na mentira. Assim como quando eram crianças, por trás dos sorrisos e bajulação, é muito ressentido com um papel que deve se desempenhar. Eles secretamente anseiam em prejudicar ou roubar a pessoa que os servem. Você deve estar em guarda com as pessoas que ativamente exercem muito charme e polidez, até passando do ponto que é natural. Eles podem se tornar bastante passivos, agressivos, particularmente bater em você quando sua guarda é baixa. Outro tipo agora, o salvador. Você não pode acreditar na sua boa sorte. Você conheceu alguém que vai te salvar de suas dificuldades e problemas. Como parte de sua prática, tente se observar também. Observe quantas vezes e quando você tende a colocar isso. De alguma forma, eles reconhecem a sua necessidade de ajuda e aqui eles entram como livros para ler, estratégias para empregar, os alimentos certos para você comer. No começo, tudo é bem sedutor, mas suas dúvidas começam no momento em que você
começa a afirmar sua independência e fazer as coisas por conta própria. Você quer afirmar sua independência e fazer as coisas por conta própria. Na infância, esses tipos muitas vezes tinham que se tornar cuidadores de sua própria mãe, pai ou irmãos. A mãe, por exemplo, fez ela própria de necessidade e como uma preocupação na família. Tais crianças compreendendo a falta de cuidado que receberam como uma sensação de poder que elas derivam da relação invertida. Isso define um padrão. Elas ganham sua maior satisfação de resgatar as pessoas, de ser o cuidador e o salvador. Eles têm um nariz para aqueles que, em possível necessidade, precisam de salvação. Mas você pode detectar o aspecto compulsivo deste comportamento pela necessidade de controlá-los. Se eles estão dispostos a deixar você ficar em seus próprios dois pés depois de alguma ajuda inicial, então eles são verdadeiramente nobres. Se não, é realmente sobre o poder que eles podem exercer. Em qualquer caso, é sempre melhor cultivar a autoconfiança e dizer aos seus salvadores para salvar a si mesmos. The Waze Moralizer. Outro tipo. Eles comunicam um sentimento de indignação como esse e geram uma injustiça. Eles estão bastante eloquentes. Com tal convicção, eles encontram seguidores, incluindo você. Mas às vezes você detecta rachaduras no seu verniz justo. Eles não tratam seus funcionários bem, eles são condescendentes com seus cônjuges, eles podem ter uma vida secreta ou você pode ver alguns vislumbres neles. Quando crianças, muitas vezes eles se sentiram culpados por si próprios e desenvolveram alguns impulsos e desejos de prazer. Eles eram punidos e tentavam reprimir esses impulsos. Por causa disso, eles desenvolveram uma autoaversão e são muito rápidos em projetar qualidades negativas nos outros e têm um olhar invejoso para as pessoas que não são tão reprimidas. Não gostam de outras pessoas se divertindo, em vez de expressar sua inveja, eles decidem julgar e condenar. Você vai notar na versão adulta uma completa falta de nuance. As pessoas são boas ou más, não há meio chão. Elas estão de fato em guerra com a natureza humana, incapazes de chegar a um acordo com nossos traços menos que perfeitos. Sua moralidade é tão fácil e compulsiva como beber ou jogar, e não requer sacrifício da sua parte, apenas um monte de palavras nobres. Elas prosperam em uma cultura de correção pública. Na verdade, eles são secretamente atraídos para o que eles condenam, o que, por exemplo, inevitavelmente terão um lado secreto. Você certamente será o alvo de sua inquisição em um momento específico. Se você chegar muito perto deles, observe a falta de empatia desde o início e mantenha distância. Para tipos mais tóxicos, veja os capítulos sobre inveja, 10, grandiosidade, 11 e agressão, 16. Nós vamos chegar lá. O personagem superior. Agora é um outro título, a gente termina aqueles tipos ali psicológicos, né, tóxicos, e entramos no capítulo O Personagem, não é um capítulo, é um título desse capítulo ainda, O Personagem Superior. Essa lei é simples e inexorável. Você tem um personagem definido. Isso foi formado a partir de elementos que antecedem sua consciência consciente. De modo profundo dentro de você, essa personagem obriga a repetir certas ações, estratégias e decisões. O cérebro está estruturado para facilitar isso. Uma vez você pensa a tomar uma ação particular, um caminho neural é formado e você faz isso de novo e de novo, entra num padrão repetitivo. E em relação a essa lei, você pode ver que você vai em duas direções, cada um determinando mais ou menos o curso da sua vida. A primeira direção é a ignorância e a negação.
Você não toma conhecimento dos padrões de sua vida. Você não aceita a ideia de que os seus primeiros anos deixaram uma impressão profunda e duradoura que o obriga a se comportar em certos modos. Você imagina que o seu personagem é completamente plástico e que você pode se recriar à vontade. Você pode seguir o mesmo caminho para o poder e a fama com outra pessoa, mesmo que eles venham de circunstâncias muito diferentes. O conceito de um personagem definido pode parecer como uma prisão, e muitas pessoas secretamente querem ser levadas para fora por meio de drogas, álcool ou videogames. O resultado de tal negação é simples. O comportamento compulsivo e os padrões tornam-se ainda mais definidos no lugar. Você não pode se mover contra a corrente do seu personagem ou desejá-lo levar embora. É muito poderoso. Esse foi precisamente o problema para Ward Hognes. Ele imaginou ele mesmo um grande homem de negócios, estabelecendo um império que superaria o pai dele. Mas, por sua natureza, ele não era um bom administrador de pessoas. Sua força real era mais técnica. Ele sentia muito design e os aspectos de engenharia da produção de aviões. Se ele tivesse conhecido e aceitado isso, ele poderia ter esculpido uma carreira brilhante como um visionário por trás da sua própria empresa de aeronaves e deixaria o dia a dia as operações para alguém verdadeiramente capaz. Mas ele viveu com uma imagem que ele mesmo não conseguiu se relacionar com o seu caráter. Isso levou a um padrão de fracasso e uma vida miserável. A outra direção é mais fácil de tomar, mas é o único caminho que leva ao verdadeiro poder e à formação de um caráter superior. Funciona da seguinte maneira: você se examina tão minuciosamente quanto possível. Você olha para as camadas mais profundas do seu personagem, determinando se você é introvertido ou extrovertido. Se você tende a ser governado por altos níveis de ansiedade e sensibilidade ou hostilidade e raiva, uma profunda necessidade de se envolver com as pessoas. Você olha para ao seu redor e vê que assuntos e atividades você é naturalmente atraído. Você examina a qualidade dos anexos que você formou, como os seus pais, olhando para os seus relacionamentos atuais com o melhor sinal de como poderia estar. Você olha com uma rigorosa honestidade para os seus próprios erros e padrões que continuam e o prendem. Você conhece suas limitações, aquelas situações em que você não faz o seu melhor. Você também se torna ciente das suas forças naturais de seu personagem que sobreviveram na adolescência passada. Agora, com esta consciência, você não é mais o cativo do seu personagem, obrigado a repetir infinitamente as mesmas estratégias e erros. Como você se vê caindo em um dos padrões habituais, você pode se atracar no tempo e recuar. Você pode não conseguir eliminar completamente tais padrões, mas com a prática você pode mitigar seus efeitos. Conhecendo suas limitações, você tenderá sua mão em coisas para as quais você não tem a capacidade ou inclinação. Em vez disso, você vai escolher trajetórias profissionais que combinem com você e que combinem com seu personagem. Em geral, você aceita e abraça seu personagem. Seu desejo não é tornar-se outra pessoa, mas ser completamente você mesmo, percebendo seu verdadeiro potencial. Você vê seu personagem como um barro que você trabalha, lentamente transformando suas fraquezas em forças. Você não foge de suas falhas, mas sim as vê como verdadeiras fontes de poder. Veja a carreira da atriz Joan Crawford. Ela nasceu em 1908 e morreu em 1977. Dela, nos primeiros anos, foi marcado como alguém extremamente improvável para fazer isso na vida. Ela nunca conheceu seu pai, que a abandonou, e também a família após o seu nascimento. Ela crescera na pobreza.
A mãe dela era ativamente disposta a não gostar e constantemente a espancava. Quando criança, ela aprendeu com um padrasto que ela adorava não o que se via realmente e não gerava afeto ao seu pai. Muito depois disso, ela também abandonou a família. Sua infância foi uma infindável série de punições, traições e abandono que causou ela e prejudicou-a. Como ela começou sua carreira como atriz no cinema muito jovem, ela examinou as suas falhas com objetividade implacável. Ela era hipersensível e frágil, ela tinha muita dor e tristeza. Ela não conseguia se livrar ou disfarçar, ela queria desesperadamente ser amada, ela tinha uma necessidade contínua de uma figura paterna. Tais inseguranças poderiam facilmente ser a morte de alguém em um lugar como o cruel Hollywood. Em vez disso, através de muita introspecção e trabalho, ela conseguiu transformar essas fraquezas nos pilares dela e da sua carreira e se tornou altamente bem-sucedida. Ela decidiu, por exemplo, trazer seus próprios sentimentos de tristeza e traição em todos os diferentes papéis que ela havia interpretado, fazendo mulheres ao redor do mundo se identificarem com ela. Ela era, ao contrário de muitas outras atrizes que eram tão falsamente alegres e superficiais. Ela dirigiu sua necessidade desesperada de ser amada para a própria câmera e o público podia sentir isso. Os diretores de cinema se tornaram pessoas que a queriam muito. O pai imaginava que ela adorava e tratava com extremo respeito. E suas qualidades mais pronunciadas, sua hipersensibilidade, ela virou para fora em vez para dentro. Ela desenvolveu antenas intensamente ajustadas aos gostos e desgostos dos diretores com quem trabalhava. Sem olhar para eles ou ouvir uma palavra que diziam, ela podia sentir seus descontentamentos com sua atuação. Faça as perguntas certas e incorpore rapidamente suas críticas. Ela era o sonho de um diretor. Ela acoplou tudo isso com ela, fez de forma feroz, forjando sua carreira que durou mais de 40 anos, algo inédito para uma atriz em Hollywood. Esta é a alquimia que você deve usar em si mesmo. Se você é um hiperperfeccionista que gosta de controlar tudo, você deve redirecionar sua energia em um trabalho produtivo em vez de usar contra as pessoas. Sua atenção aos detalhes e altos padrões são positivos se você canalizá-los corretamente. Se você é um prazer, aquele tipo, você desenvolveu a habilidade cortês e um charme real. Se você ver a fonte desse traço, você pode controlar o aspecto compulsivo e defensivo e deve usá-lo como uma habilidade social genuína que pode lhe trazer grande poder. Se você é altamente sensível e propenso a levar as coisas para o pessoal, você pode trabalhar para redirecionar isso em empatia ativa, veja o capítulo 2, e transformar esta falha em um recurso a ser usado para fins sociais positivos. Se você for um rebelde no personagem, você tem um desagrado natural de convenções e as formas usuais de fazer as coisas. Canalize isso para algum tipo de trabalho inovador, em vez de insultar compulsivamente e alienar as pessoas. Para cada fraqueza há uma força correspondente. Finalmente, você também precisa refinar ou cultivar as características que entram no seu caráter forte, como resiliência sob pressão, atenção aos detalhes, capacidade de completar as coisas, de trabalhar em equipe, de ser tolerante, de ver as diferenças das pessoas. A única maneira de fazer isso é trabalhar em seus hábitos, que entram na formação lenta do seu personagem. Por exemplo, se você treinar para não reagir no momento, colocando-se repetidamente em situações estressantes ou adversas, a fim de se acostumar com elas. Chatas tarefas diárias, você pode cultivar com mais paciência e atenção aos detalhes. Você deliberadamente assumirá tarefas ligeiramente acima do seu nível. Ao completá-las, você tem que trabalhar mais, ajudando você a estabelecer mais disciplina e melhores hábitos de trabalho. Se você treina para pensar continuamente no que é melhor para a equipe, você também procura por outras pessoas que exigem uma forte
uma forte tendência a associar-se com esse tipo de pessoa tanto quanto possível. Desta forma, você pode assimilar sua energia e seus hábitos. E para desenvolver alguma flexibilidade em seu personagem, sempre exija um sinal de força. Você ocasionalmente sacudirá-se, experimentando alguma nova estratégia ou modo de pensar, fazendo o oposto do que você normalmente faria. Com este trabalho, você não mais será um escravo do personagem criado pelos seus primeiros anos de vida e pelo comportamento compulsivo que lhe levou a isso. Ainda mais, agora você pode moldar ativamente seu próprio personagem e o destino aonde você quer chegar. Vamos agora a um texto de Cesare Pavese. Em qualquer coisa, é um erro pensar que se pode realizar uma ação ou se comportar de uma certa maneira uma vez e não mais. Os erros daqueles que dizem: deixe-nos escravos, longe de salvar cada centavo até que tenhamos 30 anos, então vamos desfrutar. Aos 30 anos, eles não terão uma inclinação pela avareza e pelo trabalho árduo e nunca mais se divertirão. O que um faz, um fará mais uma vez, fará, portanto, mais vezes. De fato, provavelmente, já fez no passado distante. A agonizante coisa na vida é que as nossas próprias decisões nos atiram a essa rotina sobre as rodas que nos esmagam. A verdade é que, mesmo antes de fazer aquelas decisões, estamos indo nessa direção. Uma decisão, uma ação, são presságios infalíveis do que faremos outra vez. Não por qualquer vaga razão mística, astrológica, mas porque elas resultam de uma automática reação que se repetirá. Cesare Pavese. E aqui a gente termina esse capítulo 4, e vamos então, na sequência, no próximo vídeo, ao 5º capítulo das Leis da Natureza Humana de Robert Greene. Torne-se um objeto indescritível de desejo, a lei da cobiça. Então aguarde o próximo vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e também de se inscrever no nosso canal para que a nossa mensagem possa chegar ao maior número possível de pessoas. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, vamos para cima com Robert Greene em As Leis da Natureza Humana. Próximo capítulo é: torne-se um objeto indescritível de desejo, a lei da cobiça. Aguardo você lá.